Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu resumo semanal das ligas norte-americanas NBA, NFL e MLB. Hoje estamos chegando ao programa de número 38. Lembrando que a gente já completou um ano, né? Mas o número está um pouco baixo porque a gente mudou a contagem durante a pandemia. E como a gente tinha essa ideia de cada número significar um jogador, a gente retomou e vai seguir nessa numeração. Então, como eu disse, hoje é o número 38 e aí o Matheus costumeiramente traz pra gente aí um jogador que ostentou este número nas costas. Diz aí, Matheus. Salve, salve, galera. Beleza? 38. Também um número difícil de achar um jogador de nível alto. Tive que ir pra MLB, um pouco antigo, anos 80, do St. Louis Cardinals e do Philadelphia Phillies. Steve Carlton, ex-arremessador, Hall da Fama, 4 vezes Cy Young, que é o prêmio de melhor arremessador da MLB. Também foi Gold Glove, que quer dizer que ele foi o arremessador que melhor defendeu, né, que conseguiu converter o maior número de eliminações quando a bola vinha em cima dele. Também foi 10 vezes All-Star, 2 vezes campeão, uma com o Cardinals e uma com o Phillies. É o 11º em vitórias na carreira, com 329. E também é o 4º em strikeouts na carreira, com 4.136 strikeouts. Número bem grande aí, né? Um cara que jogou bastante tempo, é o 4º em strikeouts na carreira, é bastante coisa. Então tá aí um jogador que, sinceramente, eu não conhecia. E aí, mas que, como o Matheus falou, tem apesar dos esportes americanos terem esses números altos, tem alguns números que tem mais dificuldade de encontrar jogador. Então tá aí o número 38, Steve Carlton, para adicionar aí no seu conhecimento esportivo. Certo? Vamos então, conforme você definiu, iniciar com o NFL? Vamos. Porque acho que nessa semana, sem dúvida, é a que tá menos importante, certo? E aí depois a gente vai discutir por que você pôs o próximo em segundo e o outro em terceiro. Qual a importância que você dá pra eles. Beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos então pra NFL. Roethlisberger has time, throws to the back of the end zone, and it is caught for a touchdown by Holmes. Bem, na NFL vamos dar aquele recap, falar um pouquinho dos jogos, vamos falar dos times invictos que estão voando rumo ao título, certo? São esses os assuntos? Ainda é um pouco cedo, né? Um pouco cedo. Saber quem vai rumo ao Super Bowl. Vamos lá, então vai falar na ordem dos jogos e aí você rápido nos que você acha que deve ser e aí dá aquela discorrida nos mais importantes, ok? Certo. Vamos então começar com o jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears. E aí teve uma vitória aí de 20-19 contra o Giselo. Nick Foles foi titular. O Bears conseguiu parar o Buccaneers e o herói da noite do Bears foi o Cairo Santos. Meteu 2 field goals no finalzinho, um pra virar, faltando 1 minuto e meio. Meteu 2 gols. E 2 gols. teve uma parte engraçada no jogo que o Tom Brady errou o passe, pensou que era a terceira descida, era a quarta. Ficou perguntando pro banco, ficou quarta? Já era a quarta? Parece que ele se perdeu aí na conta. Talvez a idade tá chegando. 40 anos, não. 40 a idade tá chegando aí. Igual com outro QB que jogou na segunda-feira. Vamos então agora pro próximo jogo, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, vitória dos Panthers, 23-16. Jogo muito bom do Bridgewater. E pro Falcons tá bem feia a coisa lá. Demitiram o general manager e o técnico depois do jogo. Foram embora de mão dada. E então, o dono também
O dono, o presidente, ele falou, deu entrevista hoje falando lá de que o técnico tinha falado pra ele antes da temporada era Super Bowl ou nada. E como começou 0-5, o dono viu que não ia ser nada, então demitiu o técnico. E também deu a entender que ele não acredita que Matt Ryan é o futuro da franquia, que pode interessar alguns times aí que estão precisando de um quarterback. Aí o Chicago Bears, principalmente, né, com o Trubisky e Nick Foles. E Nick Foles não conseguiu ganhar do Trubisky de primeira, então quer dizer que não tá tão bem aí, né? E acho que o Matt Ryan lá pode ser até uma boa. Certo. Então aí escolhas a fazer a partir de agora. Vamos então para esse jogo entre Rams e Washington Football Team. 30-10 para os Rams, atropelo. Jogo fácil pro Rams. A notícia boa do jogo foi que o Alex Smith, que começou como reserva pela primeira vez desde a lesão em 2018, entrou no jogo depois que o Kyle Allen se machucou. E A imagem da família, né? Foi bem legal, completou né? seu primeiro passe desde que ele quebrou a perna em 2018. Ele fez a cirurgia, pegou a bactéria, teve que fazer mais cirurgia. Acho que deu 46 cirurgias ao todo. E pra você ver o quanto E quase perdeu a perna. E aí, quanto é importante a volta dele, é o momento a impressão que eu tive é que é o momento que a mulher dele mais se emociona é no aquecimento, o primeiro passe dele. Quando ele entra, pega a bola e dá o primeiro passe, ela já faz você percebe ela já meio que tirando um peso, assim, né? Deve ter sido barra pesada esse tempo pra eles, né? Só por ele ter pisado em campo já podem dar o troféu de Comeback Player of the Year pra ele, né? Não tem nem dúvidas. Beleza. E ainda, vamos ver o que ele tem ainda pra trazer, que deve ter alguma coisa ainda pra pôr em campo. Vamos então pro próximo jogo, Bengals e Ravens, 27-3 pros Ravens. Vitória bem fácil do Baltimore. Defesa dominou 7 sacks em cima do Joe Burrow. Foi feio o jogo pro Burrow, que não teve muita ajuda na linha ofensiva. O wide receiver, ele acertou um passe de 10 jardas no final. O wide receiver depois sofreu fumble logo em seguida, né, depois da recepção, e foi retornado para touchdown. Tava nada dando certo para o Cincinnati Bengals. Certo, jogo fácil, o que me atrapalha um pouco nos meus planos de fantasy. E aí vamos então pro próximo jogo, o invicto Pittsburgh Steelers, segunda vez na história que começa com esse recorde. E foi um 38-29 contra o Philadelphia Eagles. Tava 27-3 e o Philadelphia conseguiu ficar 30-29. Não, 33-29 com a bola com o Eagles. Não, 30-29, certo? Ficou a um field goal no Eagles virar. Bola com o Eagles. Só que daí o Carson Wentz sofreu a interceptação e os Steelers fechou o jogo. Assim como o Burrow, tá bem difícil pro Carson Wentz. Wide receivers, o melhor wide receiver do Eagles foi o Fulgham, que não é pra ser o melhor wide receiver de nenhum time. E ainda o Carson Wentz vive no chão. A linha ofensiva bem ruim nessa temporada do Eagles. Vai ser um sofrimento aí pro Wentz, que quase sempre tá lidando com lesões e vai passar mais tempo no chão do que de pé. E teve jogador dos Steelers aí fazendo alguns touchdowns, certo? O rookie Claypool, 4 touchdowns em cima da defesa do Eagles. É bem fácil. Era a noite dele lá. E aí o meu Big Ben no banco do meu fantasy. E a gente vai ter que repensar essa titularidade aí pra próxima rodada. Vamos então de Arizona Cardinals e New York Jets. E aí esse Jets que apanha todo mundo apanhou mais uma 30-10. Bem fácil a vitória do Cardinals, assim como as outras do Ravens, do Rams. O Cardinals só foi pra Nova York e anotou alguns touchdowns, enquanto no Jets é bem legal de ver que o Texans já demitiu o técnico, o Falcons demitiu o técnico e o Jets ainda continua com o Adam Gase lá, esperando. Até o Corinthians já foi buscar técnico e os caras estão nessa ainda. Vamos então agora para
Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs, o que aconteceu lá? O Raiders teve uma sequência de 27 pontos seguidos, coisa que quase nunca acontece contra o Patrick Mahomes. Aconteceu. E o Raiders continua aí com uma começo de temporada bem impressionante. 3-2 e ganhando do Chiefs, que é o principal concorrente aí na divisão oeste, que pôs o Chiefs para 4-1. Então o Raiders está com chances de tomar aí talvez uma surpreendente liderança na divisão. Resultado final 40-32 para os Raiders. Próximo jogo, Jacksonville Jaguars contra Houston Texans. Vitória dos Texans 30-14. Finalmente, Deshaun Watson conseguiu jogar bem. Encontrou algum companheiro para passe? Brandon Cooks, que veio nessa off-season numa troca com o Rams, conseguiu 161 jardas recebendo, bons números. Só que ainda assim, acho que o Deshaun Watson deve estar pensando o quão bom era nos outros anos quando ele tinha DeAndre Hopkins. Vai chorar mais um pouco ainda. Próximo jogo, Miami Dolphins contra 49ers. 43-17 para os Dolphins. Teve movimentação no São Francisco. Acho que junto com o Raiders, as maiores surpresas da semana. Dolphins não tomou conhecimento do 49ers. A defesa do 49ers sofre bastante sem a linha defensiva, com o Bosa e o Solomon Thomas machucados. E a secundária não está conseguindo dar conta. Isso mostra o que foi bem ano passado, por conta da linha defensiva conseguir chegar no quarterback rápido e o quarterback não conseguir acertar os passes com tanta tranquilidade, como aconteceu ontem com o Fitzpatrick. 350 jardas aéreas. E do lado do 49ers, Garoppolo voltou da lesão e já voltou pro banco. Deu uma passeada em campo, voltou pro banco, e aí vamos ver como vai ser o futuro desses 49ers. Próximo jogo, Colts contra Browns, e o Browns levou 32-23. Deu liga o Browns? Parece que o Browns tá engrenando aí. Uma derrota só nessa temporada pro Ravens, que dá pra entender, né? Aceitável, né? E jogo muito bom do Mayfield. O Odell conseguiu um passe pro Landry nessa semana, enquanto na semana passada o Landry teve um passe pro Odell. Então parece que estão deixando os wide receivers felizes, os dois amigos, um passando pro outro de vez em quando. Eu acho que isso tá dando certo pro Cleveland Browns. Certo, acho que é parte também deixar o time em bons fluidos, né? Todo mundo feliz. Próximo jogo teve um Giants e Cowboys, e aí o resultado 37-34 para os Cowboys, mas teve notícia triste também. Dak Prescott deslocou e fraturou o tornozelo, fora Aquelas 4 a 6 meses. Ruins de ver, né? Aquele segurando a perna e o pé caído pro lado, né? E com isso o Cowboys conseguiu a virada. O Cowboys está líder da divisão, mas agora vai ter que ser com o Andy Dalton. E o Eagles, mesmo perdendo jogos, ainda está muito vivo na disputa aí para a divisão. E é capaz que bem provável que o líder da divisão vai terminar com um recorde negativo. Igual foi na temporada passada com o Eagles. Ganhando a divisão. A não ser que essa substituição dê alguma liga inesperada, né? Que pode acontecer. Ele já teve jogos bons na carreira, né? Já teve jogos bons na carreira, né? Jogos, talvez alguns. Vamos ver. Ele nunca sabe. Às vezes esses acontecimentos geram alguma coisa. Vamos assistir, ver como vai ser. Próximo jogo, Vikings contra Seahawks, 27-26 pro Seahawks. Tá duro, hein? Jogaço. Russell Wilson conseguiu o touchdown. Game winner. Faltando 15 segundos pro DK Metcalf. 2 touchdowns do Metcalf. E o Seahawks não para. Tá invicto também, 5-0. E o Wilson brigando frente a frente aí com o Aaron Rodgers para MVP nessa temporada.
E aí, dos 3 jogos também, teve um que aconteceu. Eu tenho aquele aqui comigo. Vamos comentar então, que é Los Angeles Chargers contra Saints. Acabou agora há pouco, né? 30-27. Foi pra prorrogação. 30-27 pro Saints. E aí estão falando que aconteceu alguma coisa com o Chargers lá, né? O Chargers deu uma Atlanta é isso? Deu uma de Atlanta Falcons. Eu não sei falar pra lá, Atlanta Falcada. Falconizado. Então, rolou alguma coisa lá, né? Tava 20-3 pro Chargers. E o técnico decidiu dar uma segurada. Não pôs o rookie, o Justin Herbert, pra lançar. Ele já tinha feito 3 touchdowns aéreos. Começou a correr mais com a bola. Não limitou bastante o jogo do Herbert. Até o Saints empatar 20-20. Daí ele deixou o Herbert soltar o braço. 64 jardas pro touchdown, 27-20. O Saints conseguiu marchar no final do jogo. O Camara teve uma recepção sensacional. Por cima da cabeça, né? Por cima, não conseguiu pegar de primeira. A bola deu uma pipocada na mão dele, ele ainda conseguiu pegar. O Hill empatou com uma corrida. E o Herbert voltou pro campo e deixaram ele soltar o braço de novo. Conseguiu pôr o time numa área de field goal, com uma bela recepção do Mike Williams, que até perdeu o capacete na hora que ele caiu no chão. E pra variar, o kicker do Chargers errou o field goal da vitória, coisa que acontece quase toda a temporada. O jogo foi pra prorrogação e o Saints conseguiu aí terminar com um field goal e a vitória aí na prorrogação. Certo, agora temos aí 2 jogos ainda pendentes, né? Me conta como ficou essas pendências, por que elas aconteceram. Teve casos de Covid, né? No Titans teve um surto bem grande de bastante jogadores. O jogo contra o Bills vai acontecer amanhã, na terça. E do lado, em New England, o Ken Newton já tinha tido testado positivo para Covid na semana passada. O Patriots adiaram o jogo do Patriots para segunda contra o Chiefs. Perderam com o QB reserva. E daí essa semana saiu que o Gilmore também testou positivo. E pelo jeito o Gilmore foi jantar com o Ken Newton na sexta passada. E daí o jogo entre Patriots e Broncos foi adiado para semana que vem. E o jogo da semana que vem contra o Dolphins do Denver Broncos foi adiado para a semana de bye do Broncos. E o Broncos treinou a semana inteira aí para no final... Gastou a semana de bye treinando. Para no final falarem que eles não iam ter jogo. Fica a discussão se o certo não era só... até pela essa questão de ter furado, né, meio que o protocolo, né? Então, se não era para ter só punido o time que teve o problema, mas aí fica uma discussão grande e aí foi assim que eles resolveram. Então é isso? É isso. Então tá aí, esse foi o resumo da semana 5, com algumas pendências ainda em jogo. E a gente volta a falar mais de NFL, logo só vai ter ela pra gente falar, né? Num curto espaço, então vamos agora falar um pouquinho. Segundo o Matheus, a segunda coisa mais importante que aconteceu na semana é essa final da NBA. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Bem, então vamos lá falar um pouquinho de NBA. O Matheus vai começar aí primeiro com notícias. Mais um técnico contratado. E dessa vez Doc Rivers, que não ficou nem 2 dias desempregado depois da demissão do Los Angeles Clippers. Já se reuniu com os Sixers e os 76ers já contratou o Doc Rivers para Filadélfia. E vamos ver aí se ele consegue levar o Filadélfia mais longe do que o Filadélfia chegou, né, nessas últimas temporadas. E vai ter uma dica no final aí que tem a ver com o Doc Rivers. Uma dica que eu ainda vou
praticar, mas que tem um pouquinho a ver com o ex-técnico dos Clippers e agora nos 76ers. Vamos falar um pouquinho dessa final da NBA, que sem dúvida é um pouco diferente do normal, por ter sido na bolha, como foi. Sai um pouco do regular, mas tá aí na história. O Lakers foi lá, ganhou. Tá aí a história do LeBron, tá aí o que ele fez nas finais, tá aí mais um título por um time diferente. E ele e o Green, né, conseguiram se juntar a esse grupo seleto. Se juntaram o Robert Horry, né? E aí agora você tem aí o LeBron talvez um pouco menos contestado pelos haters, mas indiscutivelmente um dos grandes. E aí esse último jogo especialmente não teve uma emoção muito grande, né? Um jogo de 30 pontos de diferença, mas que a série em si mostrou pelo menos um Miami lutador, que não desistiu tão fácil, um Butler com uma capacidade legal de decidir jogos, mas o Miami sofreu um pouco com lesão e tal. Dá o seu lado, o seu resumo das finais. No jogo 1 já, no começo o Butler torceu o pé, parecia quando o Giannis torceu o pé, parecia a mesma imagem. O Giannis ficou fora dos jogos, o Butler continuou jogando e jogou todos os outros jogos da série. E logo depois o Dragic rompeu teve uma lesão placa. na planta do pé. É. Então tem um músculo na planta do pé que normalmente dá tem um nome que chama plantite, não, agora sei lá, fascite plantar, isso mesmo, fascite plantar, que é uma dor que dá nessa região, e ele aparentemente teve uma lesão nesse músculo, e aí dizem que é quase impossível de jogar com esse tipo de lesão. O Joe Johnson jogou em 2013, ele machucou no jogo 3, jogou o jogo 4, 5, 6 e 7 da série. O Nets acabou perdendo pro Heat. Mas a gente nunca sabe, isso é um pouco de história, a gente nunca sabe onde foi. Ele pôs a injeção antes dos jogos para isso, matar. e uma mesma lesão com o mesmo nome, se é um músculo, se é no mesmo músculo, um pouco mais para um lugar que ele pisa mais, vai doer muito mais. Se é 1 milímetro, 2 milímetros maior, vai doer mais. Então, assim, não é comparável. Não é porque teve uma lesão do mesmo nome que um jogador foi lá e conseguiu e o outro não conseguiu. Não, a história é um pouco diferente. Mas tá aí, teve uma lesão séria, importante e tava num momento meio mágico, né? O Dragic tava on fire nos playoffs. E depois o Adebayo também machucou no mesmo jogo. Parecia que era lesão no ombro. E depois os resultados dos exames deram que a lesão foi no pescoço. Ele teve uma torção no pescoço. Ficou fora até o jogo 4. E o Heat teve que jogar aí sem os dois no jogo 1. E no jogo 2, o Lakers acabou ganhando até aqui fácil, né? Um pouco tranquilo, controlando o jogo. No jogo 3, o Butler conseguiu um triplo-duplo de 40 pontos. Terceiro jogador a fazer isso nas finais, se juntando ao LeBron, que fez no jogo 7 em 2016. E o Jerry West, que também fez lá nos anos 60. E no jogo 4 ficou 2-1 pro Lakers. E o Adebayo voltando pro jogo 3 ficou 2-1 pro Lakers. E o Adebayo voltando pro jogo 4. O Miami tava com uma esperança bem grande. Só que daí o LeBron e o Anthony Davis resolveram jogar no jogo 4, né? Um atropelo também, né? Bem controlado, controlaram bastante o jogo inteiro. E pro jogo 5, o Butler veio de novo falando, não vou pra casa hoje. Mas o LeBron veio falando, você vai pra casa. E ele falou, eu não vou. E aí os dois jogaram muito, né? Teve um jogo, foi um jogaço no final, no último minuto. O Butler chutou 6 lances livres, né, pra conseguir a virada. Fez 12 de 12 no jogo. A bola acabou nas mãos do Green. Danny Green acabou errando o chute. E aí surgiu de novo aquele papo do LeBron, né? Porque a bola, tava ele e o Butler decidindo as últimas bolas, e aí na última bola, tava 1 ponto de diferença no momento, né? Isso. E ele entrou, obviamente, o
Heat meteu todo mundo lá embaixo, né? Literalmente fechou e aí ele passou pro Green. E aí dizem que ele tinha que ter ido, aquele papo todo. Eu até não acho que ele tinha que obrigatoriamente ter ido, mas se fosse pra passar pra alguém, não era pro Green, era pro Davis, né? Essa bola, na minha opinião, essa bola que não é a bola do jogo, é a bola do título, ou termina com o LeBron ou termina com o Davis. E aí foi pro Green, e aí bola no aro. E o Heat aí depois teve 2 lances do Hero, abriu 3 pontos. Não, antes disso teve o rebote, né? Que foi uma cena bem... O Green chutou a bola, bagou no aro, o Morris pegou o rebote. Foi no rebote? Pensei que foi depois do lance livre do Hero. Não, no rebote. Pegou o rebote. O Davis foi caminhando pra frente pra ir buscar a bola, ele tentou jogar dentro pro Davis, foi um passe ridículo. E o LeBron tava livraço. Tava livraço, mas foi um passe muito... Ele ficou com uma cara e já na hora falou, my bad, né? Tem um passe bem ruim, né? E aí falta no Hero, né? Daí acabou o jogo 5, o Butler com um outro triplo-duplo. Segundo jogador da história a fazer 2 triplo-duplos ou mais na mesma série das finais, se juntando ao LeBron, que fez também em 2016, na virada contra o Warriors. E aí nesse jogo fez 40, 13 rebotes e 7 assistências o LeBron. E aí o Butler 35, 12 e 10. Então tá aí a amostra de como foi esse jogo pra eles. Mas aí chegou o 6º jogo e aí nada, né? O Dragic foi pro jogo 6, só que o Lakers já abriu no começo, já 30 pontos. E daí não teve mais graça depois do jogo. Eu o Heat entrei no celular acabou pra ver, com 13. eu entrei no celular pra ver 17-16 pro Lakers. Falei, opa, dei uma vacilada, voltei, já não tinha mais jogo. Daí o Lakers foi campeão, 17ª vez, que eles ganham as finais, se juntando aos Celtics, maior marca da história. E o LeBron MVP, terceiro time diferente, que ele é MVP das finais. Primeiro cara a fazer isso. Todo mundo achou que o Kawhi ia ser o primeiro. Não Acabou foi. sendo o LeBron. E aí algumas histórias pequenas, por exemplo, a primeira jogadora a ser campeão por Boston e Lakers, né? O Rondo. Jogou muito, né? É um jogador que define nessas horas e foi campeão pelos dois. O Lakers agora empatou o número de títulos, né? Com o Boston. Sim. Tem essa história toda que não dá pra esquecer, né? Do Kobe. Então fica aí fica um pouco mais especial, né? Todo mundo dedicando a ele. As redondezas do Staples Center literalmente lotada, né? Todo mundo com camisa do Kobe e todo mundo meio que pelo Kobe e cantando o Kobe. Foi um momento bem especial. Que mais? Cenas do LeBron chegando pra entrevista com o Charuto foi bem interessante também, né? Você percebeu a êxtase na daí cara dele, fizeram né? comparação dele com o filho dele. Falando que o pai É o exemplo. dá o exemplo pro filho. E o Rondo dá o exemplo pro filho dele também. Tomou uma champanhe. Não foi exemplo, né? Ele deu uma vacilada. O menino pegou a champanhe e a foto, sem dúvida a foto do momento, é ele sem camisa, exausto, tipo, ganhei essa porra, e o filho virando um champanhe atrás dele. Sem fazer cara feia. E o DeMarcus Cousins também ganhou um anel. Tá lá. O Davis ligou no FaceTime pra ele durante a comemoração. Porque o Cousins pode... Ele tem que aceitar ou não. Ele que decide se ele quer o anel ou não. Mas tá lá, ele tentou ganhar com o Warriors ano passado. Não deu. Machucou esse ano. Já tinha assinado com o Lakers. Tava no time do Lakers até ser cortado aí no meio da temporada. E pode ganhar um anel. Sem jogar. E teve também história de jogador esquecido no estádio. E aí fez face pela live do JR. O cara falou, viu, não dá pra você ver o U-turn que eu sou campeão, não tô afim de ir embora. Não tô afim de ir embora caminhando. Tal, e aí tiveram que voltar a buscar ele, né? Mas o Quinn Cook já é bastante... Já é o terceiro título dele já, né? Tá acostumado. Mas ele nunca foi embora a pé, acho, depois de um título. Eu acho. Ia ser o primeiro. E primeiro também sem torcida, né? É diferente, né? Bem diferente. E aí, é isso aí. Então, esse é o resumo das finais. Eu, sinceramente, trabalhando bastante nesses dias, sempre assistindo resumos, melhores momentos aí dos jogos e lendo um pouco sobre. E o Matheus não dando muita bola por motivos emocionais. Sempre pergunto pro Matheus, assim, se ele tivesse que falar os dois times que ele menos gosta na NBA nesse momento,
seria Lakers e Miami. E aí os dois estavam na final, só pra piorar as coisas. Mas tá aí, foi uma final histórica por alguns motivos. É um campeonato diferente, pra mim não tem asterístico. Ele é campeão em ponto, mas é um campeonato diferente também. Então, quando lembrar do campeonato 2020, foi na bolha, na Disney e tal, é esse ano que o Lakers ganhou. Tá lá na conta, não tem conversa, ninguém tira esse título nem do Lakers, nem do LeBron. Certo? Você concorda? Igual o primeiro título do Spurs em 99. Sim, que foi metade de campeonato, né? Que teve o lockout. Tá lá. Ficaram poucos jogos, mas ninguém... Sempre falam que Tim Duncan ganhou como rookie ou segundo anista, carregando o time. E tá lá. Eu acho que é assim mesmo que funciona. As circunstâncias eram para todos, certo? Todos que decidiram o que ia ser. Menos alguns que poderiam ter se classificado. Quem, por exemplo? O Hornets terminou na frente do Wizards, mesmo não tendo ido pra Bubble. Ah, sim, mas... Se o Hornets tá lá nos playoffs e tudo bem. acaba indo pra final e ganhando do Lakers... Fica aí. Podia ter sido o Hornets. O Lakers não passou pelo Hornets. Fica aí o mundo paralelo do Matheus. E o Grizzlies poderia ter caminhado mais para os playoffs se não tivesse esse play-in. Também. E teria Ja Morant e LeBron James na primeira rodada. Em vez de LeBron contra Damian Lillard, que... Vamos falar a verdade, Ja Morant é maior que Damian Lillard. É maior. É isso aí que o Matheus acha. Tá aí da onde vem esses haters, certo? Então fica aí o resumo, a NBA finalizou, o que agora a gente passa a falar um pouco sobre alguma coisa que pinta durante a semana. Se tiver interesse, o Matheus traz no podcast, certo, Matheus? Tem alguns times aí que ainda precisam de técnicos. Tem alguns times buscando técnicos, vamos esperar para ver como vai ficar para a próxima temporada. Vamos então finalizar e aí vamos para a parte que eu tô curtindo mais, um pouco triste hoje, mas curtindo mais, que é a MLB. High fly ball into right field. She is gone! MLB, a gente tá aí pós-jogo, né? Acabamos de assistir um joguinho do Dodgers, uma derrota num primeiro jogo da final de conferência, né? É isso. Da Liga, né? Liga Nacional. Liga Nacional, então na final da Liga Nacional. E aí o Dodgers tá perdendo de 1-0. Os dois estavam invictos nos playoffs, né? O Braves e o Dodgers. O Braves continua invicto, o Dodgers perdeu a primeira, mas eu sinceramente tô com o sentimento assim de que, beleza, vai. Talvez até tenha sido bom essa derrota para entender algumas coisas. E antes teve um jogo do Rays contra os Astros e o Rays abriu 2-0, né? Vamos fazer... Acho que melhor falar um pouco das primeiras rodadas. Vamos lá, faz um resumo do que foi para chegar nesse ponto. Resume pelo menos o caminho dos 4. Beleza. O Rays começou no wildcard contra o Toronto Blue Jays. Foram 2 jogos bem fáceis. O segundo jogo, o Rays conseguiu 7 corridas em cima do Hyunjin Ryu. E não teve mais jogo aí pro Blue Jays. O Rays foi pra semifinal da Liga contra o Yankees, que tinha acabado de dominar o Indians, dominar o Shane Bieber, que provavelmente vai ser o Cy Young da Liga Americana, melhor arremessador. E o Yankees pôs 7 corridas aí na conta dele e acabou chegando na semifinal para encontrar o Rays, que os dois times tiveram uma treta durante a temporada. O Rays teve um histórico aí de ter arremessado bastante bolas na parte de dentro, né, onde o arremessador tá, rápidas e sempre mirando ali na parte de dentro, mas nunca tinha acertado um jogador. Daí, pelo jeito, o Yankees estava um pouco bravo, o Chapman quase acertou a cabeça do Mike Brosseau com uma bola de 101 milhas por hora, e daí o Rays ficou bem bravo. Teve uma treta aí entre os dois. Os dois acabaram se enfrentando aí na semifinal de divisão. Jogos bem iguais, né? Dos dois times disputando a cada entrada. Acabou indo pro jogo 5. E jogo 5 deu o óbvio, né? O Mike Brosseau enfrentou o Chapman na baixa da 8ª e conseguiu um home run. Parece história escrita, né? Um home run pra abrir 2-1. E daí o Diego Castillo do bullpen do Rays conseguiu a save. O bullpen do Rays sensacional. Os 3 principais
nomes, né? O Nick Anderson, o Fairbanks e o Castillo, sensacionais, principalmente contra o Yankees, dominaram a série inteira. E o Rays conseguiu chegar aí na final da Liga Americana. Certo. Próximo resumo. Daí quem o Rays está enfrentando é o Houston Astros, que pegou o Twins na primeira rodada, né, no Wild Card. Twins perdeu os 2 primeiros jogos pro Astros, foi varrido, e perderam 18 jogos seguidos de pós-temporada, o Minnesota Twins. E parece que cada jogo isso pesa mais nos jogadores e mais difícil para eles conseguirem a vitória, e vai aumentando os jogos que eles estão aí sem vitória na pós-temporada. O Astros aproveitou isso, varreu, e teve um confronto contra também um rival de divisão, Oakland Athletics, que passou pelo jovem time do White Sox, que acabou demitindo o manager, né, o técnico, depois da série. E no Twitter, na mensagem lá, na notícia do White Sox, eles puseram lá o recorde total do técnico nos 4 anos, o recorde nessa temporada, e também puseram acabou perdendo para o Oakland Athletics, e o que deu para entender que um dos motivos principais foi essa derrota aí pro Athletics nesse wild card. Oakland e Houston, rivais de divisões na semifinal de divisão. O Houston teve um grande desempenho ofensivo, e o bullpen do Ace, que era o melhor da MLB, não apareceu. Só o Liam Hendricks, né, conseguiu jogar bem, teve bastante entradas ao todo na série e cedeu 0 corridas, só que o resto não conseguiu segurar o ataque do Astros, que acabou chegando aí na final da Liga Americana contra o Tampa Bay Rays. Tá aí, então, esse encontro que está acontecendo, e que eu já mandei aí abriu 2-0 hoje, certo? 2-0 do lado do Rays. Randy Arozarena tá jogando muito, e Manuel Margot foi o herói desse jogo. Jogo 2, teve um home run de 3 corridas na primeira entrada, e também teve uma eliminação que ele foi parar na arquibancada. Esse foi, então foi bem, bem interessante essa catch dele. E também tem aí, eu falo que no final, pra mim, eu me considero hoje um torcedor do Dodgers, mas tenho um carinho pelos Rays, por ter sido o primeiro jogo que eu assisti no estádio de beisebol, e foi bem importante pra mim e tal. Tem uma ligação carinhosa, e o primeiro jogo que ele assistiu foi contra o Yankees, e aí o Rays enfrentou o Yankees e já despachou o Yankees, então fica um carinho por esse time. Tá legal de ver, mas vamos lá, né? Eu quero eles na final. Seria legal também o Astros, até pelos fantasmas e tal, mas eu gostaria de ver um Dodgers e Rays. Seria alguma coisa como quando eu assisti final entre Corinthians e Paulista, alguma coisa parecida assim, certo? Vou torcer pro Corinthians, mas se Paulista ganhasse eu não ficaria mal. Paulista ganhou, que foi uma Copa São Paulo, e aí em 95. E aí a mesma coisa aí, assim, eu quero muito que o Dodgers ganhe muito, muito, muito. Quero muito estar aqui na cidade e ver isso acontecer. Mas o Rays é um time que eu tenho um carinho e tá jogando, tá legal de ver jogar, certo? E essa série aí como se fosse Paulista e Palmeiras, né? Sempre bom ganhar do Palmeiras na final, mas tá torcendo pro Paulista, que é o Astros e Rays. Que o Astros isso tem sim. o ódio. Isso sim, se for isso, esse jogo é mais ou menos isso. Quem ganhar de Paulista e Palmeiras pega o Corinthians na final. Então, se o Astros ganhar, é o Palmeiras. Se o Corinthians for, né? Se o Corinthians for, né? Se do jeito que tá indo, o Corinthians cai. Vamos lá, então, pro outro lado. Peraí, eu só vou falar um pouco do resto da série, né? Do que esperar. Do que vem por aí, dos próximos jogos. O Rays, provavelmente, ou o jogo 3 ou o jogo 4 vai ter o Tyler Glasnow. Provavelmente o jogo 3, mesmo ele tendo arremessado 2 jogos na última série contra o Yankees, como teve uma temporada curta, o braço dele não tá tão desgastado. Acho que ele pode arremessar amanhã, e daí tá pronto aí pra entrar num jogo 7, se tiver um jogo 7. E do lado do Astros, os arremessadores vai ser ou o Zack Greinke ou vai ser o Urquidy, que é um rookie. Então acho que a vantagem
tá na duelo de arremessadores vai pro Tampa Bay Rays. E principalmente por causa do bullpen, que eles estão muito mais preparados. E o técnico, né, que é que no baseball manager, como ele faz as decisões ali dentro de campo, ele consegue usar muito bem o bullpen dele. E acho que é aí que o Rays, se não ganhar em 4, ganha aí em 5 jogos contra o Astros. Tá aí, fica aí a opinião do Matheus. Vamos cobrar mais pra frente. E aí vamos agora pro outro lado, esses dois times que chegaram simplesmente atropelando, certo? Dodgers varreu o Brewers na primeira rodada. Foi muito fácil. O Brewers em nenhum momento da temporada esteve com um recorde, uma campanha positiva, né? Sempre mais derrotas do que vitórias. E o Dodgers acabou recebendo o Padres na semifinal da liga, também em confronto de divisão. E foi uma varrida. O último jogo e o jogo 1 e o jogo 3 foram tranquilos. O jogo 2 teve um pouco aí de drama. 4-3, um cara na segunda base, e o Tatis quase conseguiu um home run. O Bellinger tirou a bola lá de trás do muro e deixou o Dodgers na frente. O Dodgers adicionou 2 corridas e bases cheias no final, na nona entrada, e o Joe Kelly conseguiu eliminar o Eric Hosmer para abrir 2-0, e depois foi muito fácil. O jogo 3 é 12-3, e o Dodgers aí invicto, indo para a final da liga. E do outro lado, o Braves também, vitórias não tranquilas contra o Reds, porque o ataque também demorou um pouco para engrenar, mas zerou o Cincinnati Reds nos dois jogos do Wild Card, em 13 entradas. E daí foi receber o Miami na semifinal da liga, também confronto de divisão, e zerou o Miami em 2 dos 3 jogos. E no outro jogo conseguiu anotar aí mais corridas e varreu o Miami também com uma certa tranquilidade. Foi a primeira derrota, a primeira série perdida na história do Miami Marlins, que tinha ido 2 vezes para os playoffs como wild card e tinha sido campeão 2 vezes antes desse ano. Uma hora acontece, né? Não achou que ia só classificar e ganhar sempre, né? Certo? Então tá aí, esse é o histórico deles. E tem que falar do Dodgers? Não, agora Dodgers e Braves. Teve o jogo 1 hoje. O Freeman o que você achou? Freeman conseguiu um home run na primeira entrada. E depois disso o Buehler conseguiu parar o ataque do Braves. Teve alguns walks aí, mas conseguiu zerar o ataque do Braves e entregar pro bullpen o jogo em 1-1, porque do outro lado o Kike Hernandez também conseguiu um home run em cima do Fried, que também foi um jogo sensacional do Max Fried. Só se deu aí 3 rebatidas, uma foi um home run. Também deu a bola pro bullpen 1-1. E o bullpen do Braves continuou zerando o seu oponente, assim como fez contra o Marlins e contra o Reds, enquanto o bullpen do Dodgers teve um lapso aí na nona entrada. O Blake Trinan e o Jake McGee cederam home runs e o Atlanta Braves abriu 5-1, e depois disso foi só entregar a bola pro closer, que tá on fire nessa pós-temporada, né? O Mark Melancon, e o Braves aí abriu 1-0 aí na série. Previsão? Ainda acho que o Dodgers passa, por os próximos jogos serem Kershaw contra Ian Anderson. Anderson é rookie. Sim, ele tá sensacional na pós-temporada, mas jogou contra Cincinnati Reds e Miami Marlins, que são 2 dos piores ataques aí da MLB, e vai jogar contra o melhor ataque da MLB. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Ele não tem muita experiência, assim como teve o Fried, né, no jogo de hoje.
E o jogo 3 ainda não sabe quem vai começar pro Dodgers, provavelmente o Urias ou o Consolin. E do lado do Braves vai ser o Kyle Wright, que também é um rookie, só que nessa temporada ele foi bem pior do que o Anderson, mas teve um jogo nos playoffs e conseguiu 6 entradas e 0 corridas cedidas pro Marlins. Mas como eu disse, Marlins, em diferença do ataque do Marlins pro Dodgers, é bem grande. Né? Não dá pra saber o que esperar dele. E pro jogo 4 e jogo 5, o Braves provavelmente vai ter que usar bullpen o jogo inteiro, enquanto o Dodgers tem o Consolin e o Urias, depende de quem for jogar o jogo 3, e o Dustin May também para jogar o jogo 5 como titulares e entregar aí 5, 6 entradas no jogo. E acho que isso dá uma vantagem pro Dodgers. Você então aposta num possível 4-1, 4-2? Qual é só seu número? O número mágico. Eu vou de 4-1. Ou vai ser 4-1 ou vai ser 4-3, eu acho. Beleza. Acho Fica que o Braves ganha o jogo 6, se tiver jogo 6, por ser o Max Fried arremessando o jogo 6. Vamos lá. Vamos então ficar com esses números, Matheus. Eu vou no 4-1 direto. Certo? Então tá aí o resumo. A gente vai acabar aí nos 2 próximos, talvez aí falar um pouquinho mais de MLB, né? Trazer esse quadro um pouquinho maior da MLB. E aí acabando a gente foca só na NFL. Só como eu falei da dica lá antes, eu na verdade não assisti ainda, mas fui recomendado e vi também o trailer bem interessante de uma produção de LeBron James, uma nova série documental da Netflix que chama The Playbook, que ele escolheu aí 5 técnicos para contar um pouco a história deles. E aí vou tentar lembrar de cabeça aqui: o técnico da Serena Williams, a técnica da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, o Doc Rivers, e aí fala um pouco sobre, não só sobre ele dentro, ele tem um título e tal, o Matheus é meio hater também, fala que não é dos melhores e tal, mas tá aí, que ele é um cara que também lutou contra o racismo, se posicionou muito fortemente contra o ex-dono do Clippers, que era um racista filha da puta. Tem o Mourinho. E aí tem o Mourinho, que alguém fala, eu não lembro do a quinto. Staley, Que é... técnica de basquete. Ah, sim, a da universidade. É. Ela é a maior técnica de basquete, uma das maiores técnicas de basquete da universidade. São 5 capítulos. A produção é do LeBron James. Então aí uma série pra assistir. E depois de assistir a gente traz nossa opinião mais formada, certo? Eu não sou hater do Rivers. Não, tô brincando. Só falando que os números mostram que ele não tá no patamar aí. Ele tem um título que foi, todo mundo coincidentemente foi bem carregado pelos jogadores, né? Falam que o principal técnico daquele time era o Kevin Garnett. Pelo jeito que ele empolgava os jogadores. Mas dizem que, às vezes, em alguns times, você precisa de técnicos como ele, que são técnicos que os jogadores gostam e que ele tem esse bom relacionamento dentro do vestiário. Mas só teve um ano de Kawhi e Paul George, não sei se o Kawhi e o Paul George gostavam muito dele, né? Se deixaram ele. Ou se foi uma decisão um pouco mais em cima, de precisamos de um técnico para fazer esse time jogar, a gente nunca sabe. Mas tá aí, um técnico que, como eu disse, tem o título, tá lá na história, e também tem essa questão dele fora de quadra, e aí vamos assistir e tirar as conclusões. Certo, Matheus? Certo. Então tá bom, é isso. Fica assim sobre essa dica que a gente deu agora, e sigam a gente, tudo bem, sigam a gente nas redes sociais, certo? Deixa eu olhar aqui uma coisa, onde tá o... Tava sem bateria, né? Então vamos lá, siga a gente por algum motivo. Siga a gente nas redes sociais, Liga Norte, @Liga Norte Pod em todas as redes. A gente está disponível em todos os tocadores de podcast. liganorte.com é o nosso site, e liganortepod@gmail.com é o nosso e-mail, certo? Então siga lá, o Matheus vai postar os melhores momentos desses jogos da MLB, assistam se possível. E NFL, a gente não tem mais o que falar, NFL assista, porque é um jogo bem interessante e o Brasil tá cada vez amando mais. Até a semana que vem, tchau, tchau. Falou.